Se eu te dissesse que existem 3 tipos de pessoas neste mundo que estão destruindo sua vida neste exato momento, e que uma delas pode estar dormindo ao seu lado hoje à noite, você continuaria assistindo? Nos próximos minutos, vou revelar os segredos mais sombrios da psicologia humana que 99% das pessoas jamais descobrirão. Estou falando da tríade sombria. 3 personalidades que não apenas existem, elas dominam. E antes que você pense, isso não se aplica a mim. Estatisticamente, você conhece pelo menos 5 pessoas com esses traços. E uma delas pode ser você mesmo. Mas antes de eu revelar quem são essas pessoas e como identificá-las, preciso te contar sobre um experimento que mudou tudo o que sabemos sobre a natureza humana. História real, o experimento de Stanford, 1971, Universidade de Stanford. O Dr. Philip Zimbardo criou uma prisão falsa no porão da universidade. Estudantes normais, pessoas como você e eu, foram divididos em guardas e prisioneiros. O que aconteceu em apenas 6 dias foi tão perturbador que o experimento teve que ser cancelado. Os guardas começaram a torturar psicologicamente os prisioneiros. Pessoas normais se transformaram em monstros em questão de horas. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse experimento. Análises posteriores mostraram que os guardas mais cruéis pontuavam alto em 3 traços específicos de personalidade. A mesma tríade que vou revelar hoje. E esses traços? Eles estão presentes em 12% da população mundial. Isso significa que de cada 8 pessoas que você conhece, pelo menos uma possui esses traços sombrios. E elas não estão em prisões, estão em boardrooms, em relacionamentos, em famílias. Estão entre nós. Como disse o psicólogo Dr. Kevin Dutton, abre aspas, os psicopatas não estão apenas entre nós. Eles nos lideram, fecha aspas. Mas antes de eu revelar os 3 tipos exatos e como identificá-los, você precisa entender uma verdade brutal sobre a sociedade moderna. Vivemos em um mundo que recompensa comportamentos sombrios. Estudos mostram que CEOs têm 4 vezes mais chances de serem psicopatas do que a população geral. Políticos, 3 vezes mais. E influenciadores digitais? Os números são assustadores. Caso real Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos. Aos 19 anos, já demonstrava sinais claros da tríade sombria. Ela manipulava investidores com uma combinação letal de charme narcisista, estratégias maquiavélicas e frieza psicopática. Resultado? Roubou 945 milhões de dólares. Mas aqui está o que é realmente perturbador. Ela não era uma exceção. Era o produto perfeito de um sistema que valoriza resultados acima de tudo. E esse sistema está criando mais pessoas como ela a cada dia. O Dr. Robert Hare, criador da escala de psicopatia, disse algo que me arrepia até hoje. Abre aspas. Se você não consegue identificar o psicopata em sua vida, provavelmente é porque ele já te identificou primeiro. Fecha aspas. E isso me leva ao primeiro tipo da tríade sombria. Mas antes, preciso te avisar. Depois que você souber disso, nunca mais verá as pessoas da mesma forma. Os 3 demônios. Primeiro, demônio 1, o narcisista, o rei do próprio mundo. O primeiro demônio é o narcisista. Mas esqueça tudo que você pensa que sabe sobre narcisismo. Não estou falando de pessoas que tiram muitas selfies. Estou falando de pessoas que literalmente acreditam que o mundo gira ao redor delas. Elas não sentem empatia. Elas simulam empatia quando convém. Caso real Steve Jobs. Steve Jobs era um narcisista clássico. Ele abandonou a primeira filha, negando a paternidade por anos. Tratava funcionários como lixo, mas tinha um charme magnético que fazia as pessoas adorarem trabalhar para ele, mesmo sendo humilhadas. Técnicas de identificação. Como identificar um narcisista em sua vida? Eles sempre redirecionam conversas para si mesmos, nunca assumem erros, sempre culpam outros. Têm uma necessidade doentia de admiração constante. Exploram relacionamentos sem remorso. Acreditam genuinamente que são superiores. A doutora Ramani Durvasula, especialista em narcisismo, revela, abre aspas, narcisistas não amam pessoas. Eles amam como as pessoas os fazem sentir.
Fecha aspas. Mas aqui está o que é realmente assustador. Narcisistas são mestres em escolher vítimas. Eles identificam pessoas empáticas, generosas, com baixa autoestima. Se você já se perguntou por que sempre atrai pessoas tóxicas, pode ser porque você é o alvo perfeito. Segundo, Demônio 2. O maquiavélico, o mestre dos jogos. O segundo demônio é ainda mais perigoso porque você nunca o vê chegando. É o maquiavélico. Maquiavélicos veem a vida como um jogo de xadrez onde todos são peças. Eles planejam 10 jogadas à frente. Não agem por impulso, agem por estratégia. Veja o caso real de Frank Underwood. Lyndon B. Johnson, presidente americano, era um maquiavélico clássico. Ele gravava conversas secretas, chantageava políticos, manipulava a mídia. Chegou à presidência literalmente sobre os corpos de seus rivais políticos. E o mais assustador, ele era adorado pelo público. Como maquiavélicos operam? Coletam informações sobre todos ao redor, criam alianças estratégicas, não amizades. Usam charme como uma arma. Sempre tem um plano B, C e D. Sacrificam qualquer um para alcançar objetivos. Maquiavel escreveu, abre aspas, é melhor ser temido do que amado, fecha aspas. Mas maquiavélicos modernos descobriram algo ainda mais poderoso. Abre aspas, é melhor ser subestimado. Fecha aspas. Ouça esta revelação perturbadora. Estudos mostram que maquiavélicos têm 67% mais chances de conseguir promoções. Por quê? Porque enquanto você trabalha honestamente, eles estão construindo redes de poder. Terceiro, Demônio 3. O psicopata, a máquina sem alma. E chegamos ao terceiro e mais aterrorizante demônio, o psicopata. Psicopatas não são serial killers de filmes. São pessoas que literalmente não sentem como nós sentimos. Onde você sente culpa, eles sentem nada. Onde você sente amor, eles sentem conveniência. Ouça este caso real de Ted Bundy. Ted Bundy matou pelo menos 30 mulheres. Mas antes de ser capturado, ele era considerado charmoso, inteligente, carismático. Trabalhou em uma linha de apoio ao suicídio, salvando vidas durante o dia e tirando vidas à noite. Essa é a dualidade psicopática. Como identificar um psicopata? Charme superficial, mas irresistível. Mentiras patológicas. Mentem mesmo quando a verdade seria melhor. Falta total de remorso ou culpa. Comportamento parasitário. Vivem às custas de outros. Frieza emocional disfarçada de racionalidade. O Dr. James Fallon, neurocientista que descobriu ser psicopata, disse, abre aspas, psicopatas não são monstros, são predadores perfeitos. Fecha aspas. Mas aqui está a verdade que vai te assombrar. Psicopatas são frequentemente bem-sucedidos. Eles não são limitados por emoções inconvenientes como culpa ou empatia. Em um mundo competitivo, isso é uma vantagem. Mas agora vem a parte que vai mudar sua vida para sempre. Porque não se trata apenas de identificar eles. Se trata de reconhecer esses traços em você mesmo. A tríade sombria não é binária. Não é você tem ou não tem. É um espectro. E todos nós temos pelo menos alguns desses traços. A questão é, em que nível? Responda honestamente. Você já mentiu para conseguir algo que queria? Já manipulou alguém para o próprio bem? Já sentiu prazer secreto com o fracasso de um rival? Já usou charme para conseguir vantagem? Já sacrificou alguém para proteger seus interesses? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, bem-vindo ao clube. Você tem traços da tríade sombria. Estudos mostram que pessoas com traços moderados da tríade sombria são mais bem-sucedidas em negócios, relacionamentos e vida social. O problema não é ter esses traços, é ser dominado por eles. Como disse Carl Jung, abre aspas, todo mundo carrega uma sombra. Quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Fecha aspas. Agora que você conhece a verdade, a pergunta é, o que fazer com essa informação? Como se proteger da tríade sombria? 1. Contra narcisistas. Não alimente o ego deles. Estabeleça limites rígidos. Documente tudo. 2. Contra maquiavélicos. Seja imprevisível.
Não revele todas suas cartas. Mantenha múltiplas opções. 3. Contra psicopatas. Confie no seu instinto. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Aqui vai algumas estratégias de poder ético. Como usar esses traços para o bem? Narcisismo saudável. Confiança sem arrogância. Maquiavelismo ético. Estratégia sem manipulação. Frieza psicopática. Racionalidade sem crueldade. Ouça estes casos de sucesso. Oprah Winfrey usa narcisismo saudável para inspirar milhões. Elon Musk usa estratégia maquiavélica para revolucionar indústrias. Cirurgiões usam frieza psicopática para salvar vidas. A diferença entre um líder e um manipulador não são os traços que possuem, é como escolhem usá-los. Mas há algo que ainda não te contei. Algo que mudará tudo o que você pensa sobre essa tríade. A tríade sombria não é uma doença, é uma evolução. Em um mundo cada vez mais competitivo, cruel e desonesto, esses traços podem ser a diferença entre ser predador ou presa. A sociedade moderna não apenas tolera a tríade sombria, ela a recompensa. Redes sociais alimentam narcisismo. Política recompensa maquiavelismo. Negócios valorizam frieza psicopática. Como disse Nietzsche, abre aspas, quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. E quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você. Fecha aspas. Então aqui está a sua escolha. Você pode fingir que não ouviu nada disso e continuar sendo uma vítima inconsciente. Ou pode aceitar a realidade brutal deste mundo e aprender a jogar o jogo. Se você quer aprender mais sobre como identificar, se proteger e até mesmo usar eticamente esses traços, deixe um comentário com a palavra tríade e eu vou criar um conteúdo ainda mais profundo sobre cada um dos 3 tipos. Mas faça isso agora, porque quanto mais tempo você demora para entender essas dinâmicas, mais vulnerável você fica às pessoas que já dominam esses conceitos. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está sendo manipulado, controlado ou explorado, compartilhe e curta este vídeo. Pode ser a diferença entre eles continuarem sendo vítimas ou finalmente se libertarem. Lembre-se, em um mundo cheio de lobos, você pode escolher ser ovelha ou aprender a ser um pastor. A escolha é sua. Até o próximo vídeo. E cuidado com quem você confia. Agora você sabe que nem todo sorriso é genuíno. Lembre também de se inscrever neste canal para continuar recebendo mais conteúdo como este. Valeu!